novo Plano Safra traz algumas novidades, como a retomada do trabalho conjunto entre pequenos, médios e grandes produtores. Outra novidade é o aumento significativo de recursos. O governo reservou mais de 225 bilhões de reais para o Plano Agrícola e Pecuário e mais que dobrou o seguro rural, que chegou a 1 bilhão de reais. O aumento das garantias para o caso da quebra de safra veio junto com a liberação para que os produtores busquem recursos em bancos privados e até no exterior, barateando assim os juros de mercado. A grande pergunta é se a medida virá mesmo favorecer o produtor rural. Vamos debater essa questão com Wilson Vaz de Araújo, diretor de Financiamento e Informação do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e com Fernando Ribeiro, presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Distrito Federal. Bom, a gente poderia começar exatamente por aí. Esse aumento de recursos e essa possibilidade de buscar recursos nos bancos privados e até no exterior, como é que funcionará isso? Bom, na verdade, né, o Plano Safra ele reúne os financiamentos de diversas origens dentro do sistema financeiro, né? Então, tradicionalmente, né, o crédito rural nas suas fontes originais, que é o percentual sobre depósito à vista, a caderneta de poupança rural, no caso dos investimentos, a fonte do sistema BNDES, os fundos concessionais, Funcafé, tudo isso constitui as fontes do Plano Safra. O diferencial nesses últimos 3 anos e mais fortemente nesse ano é o grande volume de recursos, né, que estão ali previstos, que serão captados na fonte LCA, Letras de Crédito do Agronegócio. E aí todo o sistema financeiro, né, estão fazendo captação por meio desse título, que tem uma condição de que 35% dos recursos captados nessa fonte sejam direcionados para financiar pelo crédito rural. Então, é nessa fonte que hoje ela está entre as 3 principais fontes de financiamento do crédito rural. E os produtores, como é que está vendo essa questão? Porque atendeu grande parte às reivindicações que vocês já fazem tradicionalmente, digamos assim. Mas como é que ele está vendo, então, essas novas medidas do plano? A CNA ela tem uma Comissão Nacional de Política Agrícola, onde ela avalia, a nível Brasil, todas as demandas e acabou reunindo um documento encaminhado para o governo, e o governo praticamente atendeu quase todas as pontuações que a CNA tinha colocado. Aí esses LCCAs que o Dr. Wilson colocou, veio para agregar mais recursos. Na realidade, a gente veio montar um fundo para o agronegócio. A gente estava com dificuldade de arrumar recursos para isso. Acho que isso é uma inovação. A outra inovação que eu acho importante foi o aumento do seguro agropecuário, que vem dar uma maior segurança para aqueles que produzem. Mas a gente vê que a maior dificuldade, apesar de ter o recurso, é esse recurso chegar ao produtor rural. Nós temos algumas dificuldades, principalmente burocracia dos próprios bancos, né? Que eu acho que aí cria uma dificuldade para esse recurso chegar na ponta. Eu acho que é aí que a gente tem que atacar. Acho que os próximos passos do governo é tentar estar no processo de desregulamentação de determinadas atividades e a gente tinha que criar facilidades que esse recurso chegue à mão do produtor. Isso está sendo pensado? Como é que esse recurso poderia chegar, de fato, ao objetivo principal, né, que é o produtor, para que ele produza com melhor qualidade e com menos custo? Não, sim, claro. Isso faz parte da nossa rotina de trabalho, é melhorar esse acesso do crédito. Agora, cada produtor é uma realidade na hora de tomar o crédito, porque ele se financia no custeio, no investimento, no processo de comercialização e nem sempre, às vezes, né, a liquidez dele está suficiente para manter a sua situação em dia. Então, eu imagino que os produtores que têm, né, contraído o crédito, mantido a situação de normalidade ao longo do tempo, esse talvez, claro, naturalmente, ele tem um acesso um pouco mais facilitado. Aqueles que tiveram mais dificuldades ou tiveram algum problema com o agente financeiro, aí aumenta o grau de exigência por conta dos bancos, né, que vão conceder o crédito. Porque o Estado, o governo, o setor público, ele faz com que o financiamento chegue aos produtores
nessas condições estão estabelecidas. Taxa de juros de 4,6% para o pequeno produtor, 6% no caso do custeio para médios produtores rurais, produtores que têm renda até R$ 2 milhões por ano, e 7% no caso do investimento para esse mesmo público. E no caso dos grandes produtores, demais, aí esse tem sim uma taxa de juros de 8% ao ano. Né? 8% taxa fixa ao ano e as suas necessidades que ultrapassam o limite de R$ 3 milhões, que é o limite oficial do crédito rural, aí ele vai buscar em fontes livres de financiamento. Eventualmente pode pegar até taxa próxima desses 8%, mas aí é livre, sem nenhuma interferência do governo, coisa assim. Então, o banco concede o crédito, mas ele tem o risco daquela operação, da relação banco-cliente, o risco é do banco. O governo, ele tem o risco financeiro. Quando ele assume essas taxas de juros, um eventual desequilíbrio, né, em taxas de mercado, inflação, taxa de juros, coisa assim, um eventual descasamento, o risco é inteiramente do Tesouro nessas taxas do crédito rural. Mas o risco da operação é do banco. Por conta disso, cada agente financeiro tem as suas análises de risco e faz as suas exigências, né, em relação ao crédito que ele está concedendo. Agora, nós temos trabalhado no sentido de facilitar esse acesso também através de outros mecanismos. Ele mencionou, Fernando, né, o seguro rural, né, talvez seja o mecanismo que nós estamos mais fortemente aperfeiçoando agora, que é a subvenção ao prêmio do seguro rural, no caso do seguro privado, e tem o PROAGRO no caso do seguro público. Então, está sendo alocado agora R$ 1 bilhão, já saiu na proposta orçamentária do governo, né, para esse ano safra, saindo de 440, que foi o ano passado, executado 370, para R$ 1 bilhão. Então, o lado seguro. E por outro, tem uma medida provisória, que foi denominada MP do Agro, que deve ser aprovada a qualquer momento. Na verdade, a gente trabalhou para que ela fosse anunciada junto com o Plano Safra, mas como ela perpassa vários ministérios, várias jurídicas, várias áreas econômicas de Banco Central, Ministério da Fazenda, Ministério da Agricultura e, por fim, na Casa Civil, então o processo é um pouco mais moroso. Mas nós entendemos que a qualquer momento essa medida provisória deve estar sendo publicada. E dentro dela tem também outros mitigadores de risco. Você tem ali o componente, que é um fator novo, que é o patrimônio de afetação, que o produtor não precisa, ele vai comprometer garantia real proporcional ao financiamento que ele está tomando. Ele não precisa mais pegar um empréstimo, né, e comprometer 10 vezes mais numa hipoteca, coisa assim, por conta daquele empréstimo. Então, esse patrimônio de afetação vai facilitar isso. Enfim, nós temos feito iniciativas para facilitar. Os próprios bancos estão automatizando muitos seus sistemas de concessão do crédito, né, que isso também facilita o acesso. A questão de registro, né, em cartórios, também os próprios agentes financeiros estão tendo mecanismo que, eventualmente, você não precisa registrar, quando você tem 2, 3, 4 operações, você registrar as 4, cada um no momento. Então, está sim se pensando em algumas ações no sentido de facilitar o acesso e dar maior agilidade ao crédito. Esse mecanismo de, em termos, partilhar a propriedade e hipotecar apenas aquela área de igual valor ao financiamento, isso, de certa forma, facilita muito o trabalho do agricultor. Como como é que vocês trabalham? Esse foi um processo inovador, está começando nessa safra agora, a gente ainda não tem os modus operandi ainda, pelo menos aqui no Distrito Federal, a gente não está tendo algum caso disso. Mas eu acho que vem para inovar no aspecto de você não ter que penhorar toda a fazenda para pegar um empréstimo, às vezes, que representa 5% do valor do imóvel que você está colocando. Aí te permite você, inclusive, pegar vários outros agentes financiadores que permite você ter um volume de recursos maior para aplicar, principalmente na área de investimentos e não só de custeio na fazenda. Eu acho que isso é bem inovador. A classe produtora, eu acho que viu isso com bom grado. Eu acho que operacionalizar isso, que a gente tem que ver como é que vai operacionalizar isso, que começou agora, a gente precisa ainda ver como é que vai ser esses modos operantes. Tudo ainda muito novo, né? Agora, também me parece que esses financiamentos, eles foram ampliados, os seus objetivos. Parece que hoje eles podem, além de custeio da safra, ele pode, inclusive, financiar melhorias na propriedade. Como é esse mecanismo também? Na verdade, o crédito, na verdade, ele sempre teve essas vertentes. Crédito à produção, propriamente dito, capital de giro para fazer a safra. Do custeio. Tá? Que é o custeio.
Os investimentos, onde todos os investimentos em estruturas produtivas estão contemplados num programa ou outro. Eu costumo dizer que hoje não tem uma atividade produtiva, um investimento que o produtor precisa realizar, claro, dentro da legalidade, que ele não vai encontrar um programa ou outro para se financiar. E mais ainda, quem está na região Centro-Oeste, Nordeste e Norte, tem também os fundos constitucionais. O FCO, né, Fundo de Financiamento da região Centro-Oeste, no caso aqui do Centro-Oeste, o FNO na região Norte, né, Fundo Constitucional de Financiamento da região Norte, e o FNE na região Nordeste. Então, esses também têm, né, o espírito de financiar investimentos produtivos, tá, aí no caso dos fundos, tanto para a agricultura como também para o setor empresarial. Então, e depois, além do investimento, você também tem o crédito de apoio à comercialização. Se o produtor colheu sua produção e, eventualmente, não tem um preço remunerador naquele momento, tá, digamos que ele esteja abaixo do preço mínimo de garantia, que o governo também fixa, já está fixado para o próximo ciclo produtivo. Então, nesse momento, o governo pode também intervir com os seus mecanismos de apoio à comercialização. Prêmio de escoamento de produto, contratos de opções, que é no sentido de fazer com que o preço reaja e passe o preço mínimo, né? E aí o produtor comercialize naturalmente o seu produto. E tem o crédito à industrialização, esse mais utilizado por parte das cooperativas agropecuárias e pequenas agroindústrias de pequenos produtores. Porque a comercialização sempre foi um ponto complicado, né? Sempre houve alguns entraves burocráticos, algumas coisas. Como é que o produtor está vendo essas novas medidas aí? Na realidade, essas medidas, uma parte das medidas já são conhecidas há bastante tempo, né? Principalmente nessa área de investimento que você está falando. Inovagro, acho que já tem uns 5, 6 anos. 2013. 2013. O Moderfoto. Tem que ter várias linhas de financiamento específicas para você fazer a modernização da sua a unidade produtiva. O que eu vejo é que, apesar desse volume de recursos, tendo em vista que o agronegócio, na realidade, está se transformando, vamos falar assim, no motor da economia, né? A gente acha que deveria acrescentar mais juros subsidiados, não só juros de mercado no agronegócio. Né? Principalmente na área de comercialização, a gente tem essas linhas que ele tem, a grande maioria dos produtores acaba não utilizando, a agroindústria que acaba utilizando, as cooperativas que acabam utilizando essas linhas. As linhas maiores de financiamento hoje é custeio, como produzir, quer dizer, baratear o custo, e a outra é fazer a modernização, e a gente vê que cada vez mais a fazenda está se modernizando mais. Hoje a produtividade cada vez se acrescenta mais. E isso é necessário investimento, não só em máquina, mas também em capacitação da equipe que está trabalhando lá. Então, você precisa cada vez mais de volume de recursos. Um outro problema também na questão da agricultura sempre foi a infraestrutura que permita melhor escoamento, melhor modernização mesmo das propriedades. Como é que está sendo tratada a questão da infraestrutura dentro desse projeto do Plano Safra? Bom, aí você tem vários programas de investimento. Eu digo o seguinte, essas condições diferenciadas de crédito, ele alcança, por força da lei, produtor rural e cooperativas. Produtor rural e cooperativas. Não há outros beneficiários, a não ser empréstimo de comercialização, que também pode beneficiar as agroindústrias, né? Mas o beneficiário mesmo é o produtor rural e cooperativa. Para esses, tem financiamento, por exemplo, na linha de infraestrutura, na propriedade, para a construção de armazéns. Temos uma linha de financiamento, chama PCA, Programa de Construção de Armazéns, foi criado em 2013. Temos uma meta a ser alcançada de expandir a capacidade de armazenagem, pelo menos 70 milhões de toneladas aí, né? Isso foi lá estabelecido em 2013 e os financiamentos vêm acontecendo, tanto para o produtor rural como para cooperativas. Tem um programa de inovação tecnológica na agricultura, que todas, por exemplo, agricultura de precisão, conectividade no campo, modernização de estruturas de criação de suínos, de avicultura, também pode ser financiado nesse programa. Tem para irrigação. E o carro-chefe dos programas de investimento é o Moderfrota, que se vem desde 2000, quando nós criamos, né, ainda no âmbito do Brasil Empreendedor Rural, lançou-se o Moderfrota e esse programa ele já financiou mais de 100 bilhões de reais desde a sua criação aqui. Então, eu acho que dá para afirmar, porque a gente está nisso desde o começo, que a renovação da frota brasileira de tratores
implementos, colheitadeiras, se deu por força desses programas direcionados do governo, sempre com taxa de juros diferenciada e prazos compatíveis, né? Agora, por força da PEC, da lei de limite de gasto público, a emenda constitucional 95, então nós não podemos ir além do orçamento que foi autorizado na safra passada, mais a variação da inflação, né? Então, para esse ano, o Tesouro, o Ministério da Fazenda, né, o Ministério da Economia, nos autorizou a comprometer 10 bilhões de reais por conta do Plano Safra. Esse é gasto público mesmo para bancar essa subvenção. É claro que você não tem recurso para atender todas as necessidades do setor agrícola, né? Para o senhor ter uma ideia, para você fazer uma safra brasileira só de capital de giro, nós temos uma estimativa que seriam necessários 400 bilhões de reais. 380, 400 bilhões para fazer uma safra brasileira de grãos, de pescados, de pecuária, de madeira, tudo que é produzido no setor agrícola, de capital de giro. Nós entramos nesse plano safra com aproximadamente 160 bilhões de capital de giro para a produção, né? Aí tem os de investimento, mais 49 bilhões e mais para comercialização e por aí vai. Não, e tudo no país é superlativo, né? Tudo é muito grande, né? Nessa linha, apesar de não estar no plano safra, né, eu acho que o governo está sensível que o produtor é bem competitivo da porteira para dentro. E a gente tem uma dificuldade da porteira para fora, essa infraestrutura que você fala, de estradas. Mas eu acho que o governo, pelo menos nesses primeiros meses que a gente viu, ele está sensível a isso. A gente vê inauguração de determinadas ferrovias que já estavam paradas há bastante tempo. Eu acho que o governo está reinvestindo nisso, está começando, a gente ganhar Norte-Sul, daqui uns dias começa a operacionalizar. Vai estar aqui em Anápolis um grande tronco, quer dizer, a gente vai ser beneficiado aqui nessa região. A gente vê que o governo está sensível a essa área, está fazendo investimentos que não está no plano safra, mas que diretamente está relacionado. Eu acho que a gente vai ser cada vez mais competitivo pelos movimentos que a gente vê ao nível do governo a nível geral de infraestrutura. Porque qual é a carência básica mesmo do produtor? É exatamente essa que eles falam, da porteira para fora, né? Quer dizer, encontrar mercados, encontrar... E isso não depende de uma única política nacional, né? Tem toda uma contingência, até internacional, que envolve isso tudo, né? Como desatar esse nó? Como é que o governo está trabalhando para também desatar um pouco desse nó aí, de tornar a safra mais competitiva ainda? Assim, está tendo várias ações, né? Embora assim, meio silenciosas, mas nessa área de escoamento de produção, né? Estruturas viárias, como bem mencionou o Fernando, você está tendo muitos projetos que estavam, digamos assim, um pouco contidos, eles estão sendo executados, tá? Na região centro-oeste, aqui na região sul, tem muitas estruturas de ferrovia e hidrovia que estão acontecendo. Então, está se fazendo realmente essa melhoria que vai facilitar em muito esse escoamento, né? E muito também na parte de privatização de alguns serviços que era até então exercido pelo Estado, você está, ou seja, por concessão ou parceria público-privado, também trazendo o setor privado para atuar dentro desses segmentos. Então, de maneira que, assim, eu acho que nós estamos dentro daquilo que o governo, por força da lei, pode subsidiar, que é dentro da propriedade em si, está acontecendo. E fora ali, o que se faz, né, é reduzir a presença do Estado, tornar atrativa a iniciativa privada ou, conforme o caso, fazer parcerias público-privado para que, de fato, esses investimentos, né, eles deslanchem, entendeu? E aconteça, e estão, de fato, acontecendo. Dentro do crédito rural, aquilo que eu te falei, às vezes fala, o acesso está muito difícil, mas tem outros que têm acessado esse crédito, outros produtores que têm acessado, porque você veja bem, esse plano safra que passou, nós colocamos também 217, 220 bilhões de reais, foram financiados 176 bilhões. Nesses primeiros 2 meses do plano safra, já saíram 40 bilhões de reais em custeio, né? Custeio cresceu 2% em relação ao ano passado, investimentos saíram 7 bilhões, cresceu 14% em relação ao que foi aplicado igual ao período do ano passado, e aí tem a comercialização, reduziu, mas quando o empréstimo de comercialização reduz, é um sinal positivo, sinal de que os preços estão remuneradores e o produtor rural não precisa recorrer àquele empréstimo ou carregar seu estoque. Se o preço está remunerador,
ele realiza a comercialização, né? Sem parecer do empréstimo. Então, eu acho que tem um outro fator muito importante para alavancar o negócio, o agronegócio, que é a nossa ministra. A nossa ministra tem sido uma aguerrida protetora e defensora do agronegócio. A gente vê as ações que ela tem feito, principalmente a nível exterior, quando ela conseguiu acabar uma negociação junto com os embaixadores lá, uma negociação que tinha mais de 20 anos para ser feita com a comunidade europeia. Ela está abrindo o mercado da comunidade europeia para os produtos, principalmente agrícolas brasileiros, que principalmente são mais competitivos. Você vê a China, ela conseguiu a liberação de carne, que era um negócio que estava parado também, a carne bovina. Ela agora com essa a peste suína clássica, você vê que vai ter um extermínio grande de suínos na China, e o Brasil é o grande fornecedor dessa proteína animal. Então, na realidade, eu acho que a ministra está fazendo diferença, principalmente abrindo os novos mercados para os produtos brasileiros. Eu acho que a gente tinha que agradecer ela. Obrigado. Agradece ela por nós, por favor. A expectativa da safra, né? Porque o Brasil frequentemente quebra o recorde de safra e tal, um aumento considerável de safra. Como é que está a expectativa para essa safra? Bom, essa agora nós estamos fechando, o último número da Conab fechou em 241 milhões de toneladas a safra de grãos, fibras e oleaginosas, né? 241 milhões de toneladas. Nós não estamos falando de safra de cana-de-açúcar, de café, de hortaliças, que aí, né, é muito mais. Mas o referencial nosso é grãos, porque também é mais simples de você mensurar e tem um histórico de acompanhamento muito grande. Então, por tudo que está acontecendo aí, o limite inferior nosso é essa safra que acabou de ser realizada agora, a recorde, né? Então, para a próxima é de se esperar que se colha mais. Se não tivermos adversidades climáticas, porque nós não temos sinais de redução de tecnologia, nós temos sinais de expansão de área de algumas culturas, e os níveis de produtividade. A tecnologia que você tem hoje nos permite, né, Fernando? Níveis de produtividade muito acentuados, tanto na agricultura como na pecuária. Então, a gente está bastante otimista com isso. Na linha que Fernando colocou, na linha que ele colocou, entendeu? De fato, a ministra, ela tem toda essa identidade com o setor, ela vem do setor, né? Vem do setor, e já foi secretária, foi parlamentar por 2 mandatos, né? E está como ministra e tem um trânsito muito bom junto aos produtores, junto ao parlamentar. E mais, a boa vontade do ponto de vista do presidente, do Bolsonaro e do ministro Guedes e do Roberto Campos do Banco Central. Então, esse plano safra, houve de fato uma convergência de interesse do governo para que isso que foi anunciado seja efetivamente realizado. Tá? Fernando, e a expectativa do produtor? O produtor está com esperanças? Tá, principalmente na conjuntura, vamos falar, internacional. O Brasil, poucos conhecem, mas o Brasil é o segundo maior produtor de frango e maior exportador. A cada 3 frangos consumidos de exportação no mundo, 1 é brasileiro. Então, nós somos os maiores exportadores, no caso do frango. Nós somos o 4º maior produtor de suínos e um grande player na área de suínos. E no caso de soja, nós já somos o 2º maior produtor, fica revezando às vezes com o primeiro de exportação e já é o maior player nessa coisa. Então, o Brasil é uma grande potência no agronegócio que às vezes o público da cidade não tem essa visão. Mas o Brasil, eu ainda volto a frisar, na realidade o agronegócio é o motor da economia desse país. A vocação do Brasil é o agronegócio. E com isso o produtor está vendo várias oportunidades. O que a gente precisa agora é fazer, não vender só produto in natura, a gente dá mais valor agregado a esse produto que a gente produz e vender esse produto no mercado internacional. Eu acho que esse é o grande desafio agora. E só um ponto que acabei deixando passar, mas essa casa aqui, ela tem tido um papel muito importante nessas políticas. Depois, né, e mais a Câmara também, com a criação da Frente Parlamentar da Agricultura e com o Instituto Pensar Agro, né, então, eles têm, de fato, né, apoiado literalmente a ministra e encaminhando proposições e ajudando na aprovação das medidas que são fundamentais para o agronegócio. Muito obrigado pela participação dos senhores aqui. Para rever essas e outras entrevistas,
Acesse a página da TV Senado na internet, senado.leg.br/TV. Inscreva-se em nosso canal no YouTube para fazer algum comentário, crítica ou sugestão. Telefone para o 0800 61 2211. É de graça. Obrigado pela sua atenção e até o nosso próximo Cidadania.